Você já conhece a MedMac? Nós somos um provedor da região de Tremembé e desde 2009 ligamos os nossos clientes ao futuro. A nossa conexão é ideal para quem joga, navega nas redes sociais, trabalha e estuda. Os nossos planos vão de 80 MB até 1 GB de velocidade, além do nosso serviço de telefonia, com ligações ilimitadas para todo o Brasil. E para conhecer o que há de melhor de internet, ligue para a nossa empresa. O telefone é o 12 3672 2956 ou, se preferir, mande um oi no WhatsApp 12 99601 1340. MedMac, ligando você ao futuro. Sejam todos muito bem-vindos ao seu podcast empresarial. Eu sou Marcelo Duarte, atrás das câmeras temos a Hillary. Um Feliz Natal, um próximo ano novo. Não sei em que época do ano você estará assistindo isso, mas hoje é um episódio muito especial. Hoje estamos estreando o nosso ar-condicionado com uma pessoa muito especial. Hoje nós iremos falar sobre ayahuasca, que você conhece? Sobre constelação cósmica multidimensional e como que isso pode ajudar você a se encontrar nesse universo, a resolver problemas que talvez você nem saiba que existem, resolver problemas de pessoas que lá do seu passado tiveram e que você pode resolver agora, mas tudo pode parecer um pouco complexo no começo e a gente vai destrinchar isso. Episódio número 162. Antes de eu começar a falar sobre a nossa entrevistada de hoje, vamos falar sobre a nossa patrocinadora oficial, MedMac Fibra Ótica, ela que está patrocinando esse episódio. Nós estamos utilizando a internet da MedMac para fazer essa transmissão nas principais plataformas de streaming. Então, se você está aí no YouTube, no Instagram ou no TikTok, curte, comenta, compartilha, se inscreva no canal que você preferir, se possível se inscreva em todos, que vai ajudar a gente a crescer e disseminar esse conteúdo para mais e mais pessoas. Caso você queira ter uma internet boa na sua casa, na sua empresa, para os seus estudos, para você assistir sua série favorita, MedMac Fibra Ótica. Eles possuem planos de 50 a 1 GB. Beleza, gente? Tudo certo aí, jovem? O que é? A mão? Não bater na mão? Não. Ah, tá. Não bater na mesa, né? Que dá ruídos. Mas beleza, vamos lá. Nossa entrevistada de hoje, ela já esteve aqui mais de uma vez. O último episódio foi o episódio 150. Ela é advogada, mentora, palestrante. Você já escreveu o livro? Ainda não, né? Mas ela é uma escritora, eu tenho certeza que vai sair um livro daí de dentro Logo dessa mente mais. brilhante, né? Ela é espirituada, Espiritualizada. espiritualizada, isso, obrigado, né? Deixa eu ver, o que mais? É uma amiga próxima, é um ser de luz, uma pessoa que tem uma frequência, assim, sensacional e que ajuda muita gente a enxergar a vida com uma outra perspectiva, com uma outra ótica. E ela é muito engraçada, gente. Então, uma salva de palmas, senhoras e senhores, Natália Calil. Muito obrigada, querido Marcelo. Marcelo tá vestido hoje, gente, de Natal, né? Hoje eu tô no clima. Sem querer, eu ainda vim não de saí branco. aqui. Se não fosse a japamala colorida aqui, a gente já tá comemorando o Natal. Sem perceber, a gente já tá aqui de mamãe e Papai Noel, gente. Olha que É maluquice. isso aí. Como as coisas acontecem? Nath, pra quem não te conhece, se apresente para o público. Opa, vamos lá. Bom, em um grande resumo, eu sou uma pessoa amante do universo, eu gosto de estudar sobre a vida. Então, assim, desde pequena, eu deitava na minha cama e eu ficava perguntando aquelas coisas assim, né? Por que que eu vivo? Por que que eu respiro? Por que tem tanta gente no mundo? Como é que as pessoas construíram casas e conseguiram criar aviões? Eu sempre fui assim, meu Deus, como que a gente consegue fazer tudo? Como é que existe uma árvore? Eu sou essas pessoas que querem tentar entender a vida, né? Então, logo de pequena, eu gostava de filosofia e eu ficava lendo enquanto estava todo mundo procurando outras coisas, eu estava em casa lendo sobre filosofia e tentando entender o sentido da vida. Eu também tive os meus momentos, gente, não acho que eu fui santinha, não. Olha que eu tive minha história aí que fica para
para um outro dia. Mas essa vozinha sempre ficou muito na minha cabeça. Então, eu sempre fui da área de humanas, sempre escrevi muito e fui incentivada pelos meus professores a buscar esse tipo de área que tratava mais sobre o ser humano, né? Mas eu fiquei muito em dúvida, porque como eu gostava de natureza, eu também queria biologia, uma coisa que eu nunca contei aqui para você. Então, eu tive muita dúvida se eu seguiria para biologia ou se eu ia para alguma área de humanas. Mas o humano acaba falando mais forte. Na época, a gente não tem muita consciência, né? Com 16 para 17 anos, o que eu vou fazer da vida? Eu acabei encontrando o direito como um caminho mais acessível para eu poder trabalhar com pessoas. E o meu sonho era ser advogada ambiental. Eu queria ser promotora de justiça ambiental para eu defender o meio ambiente. Esse era o meu motivo de ir para o direito. Aí a vida vem, a gente percebe que nem sempre as coisas acontecem como, né, a gente gostaria, e eu acabei indo para o caminho da advocacia. E durante um grande período, eu entrei numa caixinha do direito, que era aquela caixinha de advogada que tem que ser a advogada boa, a melhor advogada, advogada briguenta, e eu fui tudo isso, super séria, eu jamais ia estar aqui com um brinco colorido desse aqui falando com vocês há alguns anos atrás. E até que eu entendi que eu estava fora da minha essência. Tive várias questões de problemas de saúde que me levaram a olhar para mim. E com isso eu entendi que eu estava fazendo tudo ao contrário do que a minha essência estava pedindo. E foi aí que eu voltei a ser aquela pessoa questionadora. E eu falei, poxa, agora eu posso ir além. Eu posso entender qual é que é a minha parte nesse mundo, qual é a minha função perante a humanidade. E aí eu comecei a trazer outras ferramentas para a minha atuação, tanto no direito e também depois como terapeuta holística, que hoje eu trabalho com isso também dentro da Minova, onde eu atendo constelação sistêmica, alinhamento energético e outras tantas coisas. Mas hoje é tudo isso um pouquinho. Então, tem gente que chega para mim como cliente da advocacia, querendo que eu coloque o processo na mesa quântica, para ajudar a alinhar as energias do processo, o processo andar mais rápido, ou ter um destino mais adequado. E tudo isso faz parte, porque nós somos seres complexos, como você falou aqui no começo, né? Pode parecer complicado, porque nós somos seres complexos. Imagina que a medicina tem que se especializar em um pedacinho da gente para conseguir cuidar de um pouco do que nós somos, né? Não existe um médico que consegue cuidar de tudo, de tão complexo que a gente é. Então, eu fui aprofundar um pouquinho nessa complexidade a nível energético, a entender como é que a gente conversa com o universo, com a natureza, e muitas coisas aconteceram nesse caminho. Então, um pouquinho de tudo isso sou eu. E nesse processo, quanto tempo demorou para você chegar onde você está hoje? Olha, o meu despertar foi em 2018. Eu vou trazer assim, eu sempre tive essa visão, então eu sempre estudei algumas coisas, eu sempre li, eu era aquela pessoa, fui criada dentro da Igreja Católica, ainda tenho muito respeito e acredito muito nas energias trazidas pelos santos e toda essa parte, porque nós acreditamos e aquilo tem energia, né? Aquilo que a gente acredita traz energia pra gente. Mas eu também estudava sobre espiritismo, eu também estudava o que era o xamanismo, então eu dava uma passeada pelas outras coisas, ainda de forma superficial. E eu fui para a faculdade e acabei esquecendo um pouco disso. Então, o meu marco mesmo foi em 2018, quando eu estava passando por um período longo já de uma doença que eu desenvolvi, e para curar essa doença que parecia incurável, eu tive que olhar para mim. Então, um belo dia eu estava na cama, lá bem acamada, sem conseguir me movimentar muito bem, e eu pensei assim, meu Deus, se eu tô presa numa cama há tantos anos, eu fiquei 8 anos até eu ter o diagnóstico da doença, que eu tenho doença de Crohn, né? Mas hoje ela está em remissão. Na época eu estava arriscada a tirar o intestino, vários pontos assim, então eu vivia de cama. E eu pensei um dia, o que é que está acontecendo comigo que está me prendendo numa cama sozinha? Eu já tinha me separado de vários amigos, eu era noiva na época também, a gente se separou, porque eu não tinha mais convívio social e as pessoas foram se afastando de mim. Até que veio à minha mente, o que é que eu estou fazendo para me isolar tanto? Eu tenho que me olhar.
se eu tô presa em uma cama sozinha, porque tem alguma coisa falando pra mim que eu tenho que olhar pra mim, eu não tenho escapatória. E desse dia em diante, eu comecei uma trajetória de entender por que é que eu tinha despertado uma doença que até então ninguém sabia o que era e como é que eu ia fazer para eu me curar. E foi dali para frente que realmente a minha autoconsciência ela foi despertando até hoje. E eu sei que tem muita coisa a trabalhar ainda, né? Eu tenho altos e baixos, assim como todos nós. Mas hoje eu consigo entender, alguma coisa está acontecendo, eu vou procurar a causa, eu vou olhar dentro de mim. A causa sou eu. Foi o primeiro aprendizado que eu tive disso. A causa sou eu, não são os outros. Não é o que acontece ao meu redor, é como eu estou lidando com aquilo. Às vezes, quando a gente é criança, a gente não consegue. A gente sente o meio. Então, a gente acaba absorvendo muitas crenças e comportamentos e medos na criança e a gente leva isso para o adulto e nós ficamos adultos doentes, porque a nossa criança estava doente. Então, eu, como adulta, preciso resgatar isso, a minha memória, a minha mente e trabalhar dentro de um adulto mais saudável. E aí eu fui. Então, assim, eu tenho hoje 8 anos de muito autotrabalho, que tem uma história por trás disso, que foram mais 8 anos bem doente até eu entender que eu tinha que olhar para isso. Resumindo, né? É interessante porque você foi se colocando em uma situação onde só ficou você Só. e você mesma, É né? isso. Tudo que era eu vou colocar como distração, tá? Mas, por exemplo, tudo que tá tirando o seu foco do olhar pra dentro e você sentir a força que você tem, o que que tá acontecendo, como que isso surgiu, como que você sai dali. Porque se não tem ninguém pra você pegar e falar, me dá uma mão ou me ajuda e tal, é você com você. E eu tenho certeza que muita gente que tá ouvindo provavelmente já esteve ou está nessa situação. Tipo, Sim. e agora? Como é que eu faço pra sair da onde eu estou? É um inconformismo. Você poderia pegar e falar, não, tá bom. Se ninguém quer ficar perto de mim, eu também não quero ficar perto de ninguém. Eu tô bem aqui onde eu tô, mas não, você tava acamada. Você falou, não, vou sair, e saiu. E foi um processo, não foi do dia pra noite. Não, de forma alguma. Foi um processo bem extenso e dolorido. Foi bem dolorido. Perder pessoas, sentir só, escutar coisas duras. E, novamente, não é culpa das pessoas, mas as pessoas não sabem como lidar com alguém doente. A maioria das pessoas não sabe. Então, ou elas querem cuidar demais, mas aí que vem um ponto que a constelação me ensinou. Se eu cuido demais de alguém, aquilo fica pesado e em algum momento eu vou embora, porque pesa demais. Existe um limite de cuidado, né? E muitas vezes, quando a gente não observa isso, a gente não consegue ficar nas relações. Isso vale para as relações, foi que eu aprendi nesse noivado que eu te falei. Ele cuidou de mim por bastante tempo. Uma hora ficou pesado para ele e ele foi embora. E hoje eu entendo, na época eu fiquei ressentida. Mas hoje eu entendo o que isso significava, porque eu aprendi que era um peso que tinha naquela pessoa. Que ele, por ser uma pessoa muito cuidadora, ele não conseguia estar comigo sem cuidar demais, né? E aí depois eu aprendi que eu também fazia isso com as pessoas, eu também me sentia pesada. E isso foi um dos motivos que despertou a doença, porque eu cuidava de todo mundo menos de mim. Então, a gente atrai pessoas na nossa vida que são espelhos. Mas até eu entender isso, gente, eu bati cabeça, mas eu bati cabeça, revoltei com muita coisa, briguei com muitas pessoas, eu era muito briguenta, sou um pouquinho ainda. Não se engane com essa carinha aqui de fofinha, porque quando eu brigo eu ainda sou um pouquinho explosiva, mas aquilo que eu era, sem consciência, a gente já não vê mais. Eu sou uma pessoa que tem muito mais consciência hoje das minhas atitudes. E se em alguns momentos eu explodo, que hoje são bem menores, eu percebo com mais rapidez o que aconteceu e eu vou procurar ajuda. Essa é a grande diferença. A gente não é perfeito. Mas quando você desliza, ou você continua no erro um tempão até aquilo te deixar doente, ou machucar alguém, ou então você vai procurar ajuda. E o tempo que você demora para procurar ajuda é o tanto de tempo que você vai ficar se machucando. E eu demorei bastante. E é interessante também porque
esse processo que você passou te forjou, te fortaleceu para hoje em dia você ajudar Sim, outras pessoas, né? com certeza. Se você não tivesse passado por isso, se entendido, se tivesse se descoberto dessa forma, provavelmente a trajetória seria outra. É, Mas que bom que você é a pessoa que você é hoje, né? Tudo que passou te trouxe até aqui. E é isso que faz você levar outras pessoas adiante. Agora vamos lá, como é que a ayahuasca entrou na sua vida? aí é uma história bem interessante também, como tudo, né? Porque eu fui estudar filosofia, então eu voltei em 2011 a estudar filosofia, eu fui para Nova Acrópole, que é uma instituição internacional. Lucilena Galvão, que é bem conhecida, é uma das professoras de Nova Acrópole. E lá eu conheci uma pessoa, a gente namorou por um tempo, e ele foi quem me apresentou a ayahuasca, mas ele não conhecia. E ele se deparou com uma pessoa que ele olhou na casa, era uma casa perto da onde ele morava na época, e estava lá atendimento espiritual. E ele olhou para aquilo e falou assim: ele era assim, curioso, como eu, né? Quero ver o que é isso. Entrou, sumiu, ele sumiu. Eu ligando para ele de noite, de manhã e nada. Já tava brava. Esse cara sumiu, tá me dando, né? Tá me dando uma rasteira. Pensei de tudo. Aí daqui a pouco ele me liga, ele fala assim: você não acredita? Eu passei por um atendimento espiritual com uma coisa chamada ayahuasca, que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e você precisa conhecer, e eu vou te levar lá e tal. Falei, esse homem tá louco, né? Esse homem tá dando uma de querer me enganar, mas vamos ver. E aí ele me levou. A minha primeira experiência foi nesse lugar, em Taubaté, que não tá mais, o pessoal mudou de cidade, mas eu conheci ali. Então, a ayahuasca, para quem não conhece, a gente fala que é um chá, né? Na verdade, é um preparo feito com árvores, raízes da Amazônia, de algumas plantas ali, que tem um poder de colocar a gente para falar com a nossa autoconsciência. Vocês vão escutar todo tipo de explicação possível, e eu não sou facilitadora de ayahuasca, eu só utilizei a meu benefício. Então, a explicação que eu tenho, como alguém que já passou por várias, eu já fiz aí mais ou menos umas 10 vivências de ayahuasca nesse período. Então, a minha experiência eu falo comigo mesma, com a minha consciência mais pura, que não é essa que está ali envenenada com questões de crenças e padrões. É uma mente que consegue enxergar além disso. Mas eu falo comigo mesma, por isso fala-se que a ayahuasca é um enterógeno, né? E tem muita gente que fala, ele é um alucinógeno. Alucinar é você olhar para fora de você e ver aquilo que não existe. O enterógeno é você olhar para aquilo que existe dentro de você. E essa diferenciação ela é importante, porque quem não conhece a ferramenta ayahuasca, que é uma medicina da terra, as pessoas têm um julgamento muito forte em relação a isso, até porque usa-se de forma errada para recreação. E não é esse o propósito. Dentro de um ritual, com muito respeito, com pessoas que conhecem como aplicar essa medicina, nós vamos ter experiências transcendentais de cura, que muitas vezes você demoraria anos para chegar, ou nem chegaria. Então, é um nível de consciência. É para todo mundo? Não. Você tem que sentir. É o que eu falo, a ayahuasca ela te chama. Tem muitas pessoas que chegam para mim e falam assim: eu escutei tal pessoa falar de ayahuasca, eu nunca ouvi falar. Daí fulano falou, ciclano falou, agora você está falando. E já teve mais de uma pessoa que foi fazer consagração depois que escutou os meus relatos. Mas essa pessoa já estava escutando sobre isso, já estava sentindo um chamado. E em algum momento vem assim, é a hora. Então, a gente tem inúmeras ferramentas para a gente acessar a cura. Cada um vai saber a sua, o seu chamado para aquele momento. Ela vai aprofundar em você. São 4 ou 5 horas de trabalho com a ayahuasca, normalmente. Você vai acessar muita coisa sobre você, então precisa ter um preparo. Se eu não tiver um preparo emocional, se eu não tiver centrada em entender que eu vou olhar para questões profundas de mim, crenças, coisas que eu acredito ali, que eu assino embaixo que é verdade, que você, no processo da ayahuasca, pode descobrir que não era verdade sobre aquilo que você acreditava, você pode entrar num conflito muito grande se você não estiver disponível para mudar.
Ela é o maior agente de mudança que eu já consegui acessar na minha vida. Mas não é uma coisa para você fazer toda hora, para mim. Tá? Tem gente que consagra com mais frequência, e eu é nos momentos que eu sinto. E já trouxe coisas muito boas para minha vida, a constelação sendo uma delas, na forma que eu trabalho hoje. Se eu não tivesse ayahuasca, eu não faria o trabalho como eu faço hoje dentro da Minova. Mas a ayahuasca, ela... Você falou que são ervas, casca de árvore, Isso. certo? E você toma um chá ou... Quais são as formas de você entrar nesse processo? Pronto. Então, assim, esse preparo, ele sempre vem da Amazônia. Então, normalmente, são os facilitadores compram de pessoas que sabem produzir. Eu nunca vi a produção da ayahuasca. Ela tem alguns níveis, que são níveis de ela ser mais forte ou um pouquinho mais fraquinha. E aí, ela tem um gosto, assim, bem peculiar. Parece que você tá lambendo ferro, mas é pior, tá? Pra mim, é a pior coisa. Então, quem fala assim, você pode viciar em ayahuasca, eu acho difícil, porque ó, você tomar um negocinho desse aqui, olha, é muito ruim. Tanto é que quando começa o ritual e a gente faz a consagração ali, a gente toma pouquinho, tá, gente? É copinhos assim, ó, com pequenas doses. E a gente come depois uma maçã, ou então uma uva, para poder adocicar a boca, porque aquele gosto realmente ele incomoda. Mas é feito um ritual, então você pode fazer de forma individual, existem pessoas que fazem, e você pode fazer em grupo. Eu fiz das duas formas. Quando é com grupo, aí a gente tá ali todo mundo num local, existe um preparo, existe uma oração, existe uma conversa, né? Onde eu consagrava das últimas vezes, tinha um psicólogo junto que também estava acompanhando as pessoas, que você precisa ter suporte emocional, se alguém ali precisar, né? Então tem que ter isso dentro da casa. E aí a gente faz a consagração. No momento todo mundo junto vai lá e toma, né? E aí você espera, você fica no seu cafofinho ali, no seu pedacinho, tem lugares que você põe colchonete, leva cobertor, isso eu sempre fiz. Você fica num cantinho para você, tem cadeira, quem quer fica deitado, eu sempre fiquei deitada, porque o processo meu é muito profundo, então eu vejo que tem gente que levanta, fica dançando, fica andando, eu nunca consegui. Particularmente eu só fiquei deitada. E aí o teu processo começa. Às vezes demora uma meia hora, 40 minutos. E tem pessoas que tomam 2, 3 doses, assim, a cada 2 horas mais ou menos, para potencializar, para você não sair daquela energia que a gente chama de força. Então, entrar na força, você sente no seu corpo a hora que esse acesso à consciência está acontecendo. Mesmo que seja a sua primeira vez, ninguém precisa explicar. Você vai entender que aquele momento você está acessando algo em você. E aí você fica. Eu nunca consegui, eu tomei 2 doses uma vez só e eu me arrependi porque pra mim foi muito. Então o meu processo ficou muito intenso e eu acabei passando mal porque eu tive uma dose muito alta. Eu com pouquinho assim, eu sempre acessei muita informação. Então eu aprendi nesse processo que pra mim uma dose só é suficiente. Entendeu? Entendi. Bom, eu parto do princípio que é importante a pessoa pesquisar sobre quais são os elementos que ela vai estar tomando para ver se ela não tem uma reação alérgica, né? O mais importante aí, na verdade, é que pessoas que tomam determinadas medicações contínuas não podem consumir ayahuasca. Então, por isso existe uma anamnese. Em qualquer casa séria, vai ter um formulário para você preencher e tem uma entrevista que você faz antes, onde eles perguntam se você toma medicação, qual é a medicação que você está tomando, para saber se alguma coisa ali pode gerar problema, tá? Então tem isso, além da parte alérgica, porque você ter alergia à ayahuasca é difícil, mas você pode ter, sim, alguma questão de saúde, principalmente saúde mental, que é contraindicado você consumir naquele momento o chá. Entendeu? Então, isso é importante falar. E, às vezes, se as pessoas não falam, às vezes, vocês escutam coisas aí, a pessoa tomou ayahuasca, aconteceu isso. Mas, gente, você não pode mentir no seu formulário. Então, tem questões que é muito importante. E, às vezes, para passar pelo ritual, as pessoas não falam. Você não pode, você tem 3 dias que você não pode beber antes. Tem várias questões que você tem que seguir para que você possa utilizar essa medicina com segurança. E se as pessoas não cumprem isso,
esconde alguma coisa, ela está arriscada, como qualquer coisa na vida. Se você não toma o devido cuidado, um carro gera um acidente. Não é culpa do carro, é o condutor. Então, o condutor da ayahuasca pode estar fazendo isso de forma errada. Então, a gente tem que tomar cuidado, é nossa saúde. Perfeito. Depois que você teve essa vivência, que você conversou, que você se viu de uma outra perspectiva, e aí veio a constelação cósmica Sim. na sua vida, certo? Uhum. Vamos lá, como que é fazer um download de algo que até então você não conhecia e de repente você passa a conhecer, sendo que você está em um processo onde você não está recebendo informação visual daquilo, né? É literalmente um download. Como que é isso? Olha, eu vou tentar resumir e explicar algo que realmente, assim, só passando para vivenciar. Dentro de todas essas vivências que eu tive, você não escolhe o que a ayahuasca vai trazer para você. Diferente de uma constelação, que você olha e fala assim, meu tema é esse, eu quero olhar relacionamento, quero ver meu trabalho. A ayahuasca não é assim, você tem que estar aberto. No momento que você entra na força, vai aparecer aquilo que você precisa naquele dia. Você não tem como escolher o que você vai ver. Então, eu tive processos onde eu olhei para questões bem difíceis, profundas, sobre relacionamento familiar, sobre relacionamentos afetivos, pessoas que eu ainda sentia dor, que eu tinha mágoas e que eu tive que resolver. Então, eu estava ali achando que eu ia ter uma coisa, hoje eu tô bem, tô leve, aí você senta, a hora que entra a força, uma vez veio assim para mim, hoje a gente vai trabalhar só as suas crenças limitantes. Em 4 horas, a minha mente foi bombardeada de coisas que eu acreditava e que eram ilusão, e que ali dentro foi sendo falado para mim, olha, isso que você acredita, você viu em um desenho quando você tinha tantos anos, mas isso é uma mentira, isso é uma ilusão. Tira isso que não faz parte de você, isso não é parte da sua índole. Então, foi desfazendo partes do que eu entendia que era a minha identidade. E eu tive a morte xamânica dessa vez. O que é a morte xamânica? Você se vê morrendo. Então, nesse processo, eu fui ficando gelada. E aí, só que eu já sabia, por isso que é interessante você ter alguém, tá? Porque eu já tinha ouvido falar lá dentro do templo que isso poderia acontecer, mas nunca tinha acontecido comigo. Aí, num belo dia, numa bela hora, eu me vi ali geladinha, durinha, e dentro do caixão. Cada um é diferente, tá? Comigo foi assim. Aí, quando eu vi isso, eu falei, eu tô tendo morte xamânica, porque você continua na sua consciência. É que você tá ali com duas ao mesmo tempo, mas você não perde a sua consciência em momento nenhum. Então, eu olhei e falei, legal, tô passando por esse processo, vou deixar acontecer. E aí veio, hoje está morrendo em você essas crenças aqui. Veio uma lista de crenças, foram horas de trabalho, até a hora que veio uma luz assim, falou, agora a gente dissolveu as crenças que precisava dissolver hoje. Na hora o meu corpo ficou assim quentinho, quentinho, e eu me vi em pé num lugar assim cheio de flores e tinha acabado o processo. Tá a morte xamânica, mas o que é isso? É uma parte de você que tá morrendo, não é você. Só que realmente eu passei pelo meu funeral, falando assim, eu vi isso. Então a gente tem que ter realmente muita maturidade para não ter medo do que você está vendo, né? E às vezes acontece, por isso tem pessoas perto de você. E dessa vez que eu recebi informação da ayahuasca, foi num outro trabalho, eu estava achando que eu ia receber, porque eu estava passando várias questões de vida difíceis e eu achei que eu ia tomar mais uma dessas pauladas. E aí veio, quando começou o trabalho, eu acessei uma outra consciência, que era como se fosse uma outra pessoa falando comigo, e me falou assim, a gente vai sair da frequência que nós estamos agora, e você vai elevar de frequência, e eu vou mostrar para você o que é que você veio fazer nessa sua existência. Você sempre perguntou o que você veio fazer aqui, hoje a gente vai te falar. E aí eu tive, assim, a viagem. Por quê?
Quando eu saí dessa frequência, esse ser que falou comigo, que eu entendo que era a minha consciência superior falando comigo mesma, começou a me mostrar de fora a Terra e como é que funcionava o que a gente chama de multidimensão. Só que eram coisas que eu nunca tinha estudado. Então, para mim, era... Meu Deus, o que é isso? Mas o quê? Mas por quê? E era o tempo inteiro eu ficava assim. Eu lembro que eu tava deitada e eu punha a mão na cabeça. Eu falava assim, como que eu vou conseguir entender tudo isso depois que eu sair da força? E eu perguntava isso para essa energia que estava falando comigo, porque ali parecia tudo óbvio. Ele ia mostrando para mim como é que acontecia a vida, como é que eram os ciclos. E como é que nós somos seres multidimensionais, ou seja, eu tenho várias partes de mim acontecendo em várias épocas ao mesmo tempo, no aqui e no agora, e ele me mostrava isso. Então ali, para mim, fazia sentido, mas eu sabia que quando eu voltasse eu ia questionar. E aí eu falei para ele, como é que eu vou fazer para voltar com essa consciência e entender isso, e principalmente o que isso tem a ver com constelação? Essa era a minha primeira pergunta. O que tem a ver com constelação? E aí ele foi me mostrando. E aí que a conversa começa a ficar um pouco mais complexa, né? Porque eu tô indo por partes, tô dando pausa, gente. Vamos lá. Bom, para quem não sabe, o que é uma constelação, no caso seria uma constelação familiar, certo? Isso. Então, para quem não sabe, o que é uma constelação familiar? Legal. A constelação familiar vai trabalhar a tua ancestralidade, então todos os seus antepassados, a história que existe dentro de você, de tudo que foi vivido por eles e que constrói o ser que você é. Então imagina que você, Marcelo, é parte de toda a sua história, do sistema do seu pai e do sistema da sua mãe. Pessoas adotadas têm 2 sistemas familiares, o de origem e o adotivo. E você é parte de 4 sistemas. Olha só. Então, imagina que tem fragmentos dentro da gente, memórias de tudo que essas pessoas viveram. Crenças, forma de enxergar a vida, padrões. E que você vai construindo o seu ser com base em tudo isso. Chega um momento na tua vida que algumas coisas não servem mais. Você quer mudar um padrão em você, só que você está tentando e não consegue. Por quê? Porque essa repetição de uma história, de um padrão, ela é muito forte em nós. Imagina você ter na história 5, 6 gerações que acreditaram em uma mesma forma de fazer as coisas. E aí, do nada, você decide não fazer mais assim. Existe uma resistência natural dentro de você que vai entrar em conflito. E muitas vezes é aquilo que a gente fala, tem 2 partes de mim, uma que quer e outra que não quer, elas ficam lutando. Por quê? Porque você deixar o velho não é simplesmente você fechar uma porta e fingir que aquilo não existiu. Eu preciso honrar o velho e permitir que ele se transforme em algo novo, que é o que a constelação faz. Ela vai trazer essa visão de, olha, existia algo no teu sistema, um padrão, que foi aprendido em um determinado momento, por uma história, às vezes por um trauma vivenciado, e você tem essa memória dentro de você e está repetindo. Vamos transformar isso em algo novo? Vamos mudar a forma de fazer? Vamos mudar essa crença? Então, a gente transmuta uma crença por outra. E assim eu consigo honrar. Fazendo diferente, que é o que se fala muito dentro da constelação. Eu honro quando eu faço diferente. Mas quando eu excluo, sabe aquelas coisas que eu falo assim, eu não quero ser que nem fulano. Eu quero ser igual a minha mãe, não quero ser igual ao meu pai. Aí, quando você vê, você está igualzinho. Está repetindo as mesmas coisas, tem que olhar no espelho e falar, ai, olha aqui, ó, eu sou minha mãe. Naquilo que eu achava que eu não ia ser. Porque se você exclui, você vai repetir. A gente não pode excluir coisas. Eu preciso entendê-las, respeitá-las e mudar aquilo que me cabe. E isso é um processo complicado, porque a gente aprendeu a se revoltar com tudo que sai do padrão do que a gente acha que é o ideal. Né? Então, o padrão familiar, se não é aquele que eu entendi do comercial da margarina, está errado. E a gente passa muito tempo da nossa vida em conflito com esse tipo de coisa. Então, eu tenho que aprender a viver isso. A constelação, ela vai acessar um pedacinho da tua história
para te mostrar, olha, é aqui que está a origem de um ponto que você não está conseguindo trabalhar na sua vida. Às vezes uma crença em relação a dinheiro, relacionamentos repetitivos de um padrão que você não quer mais. E aí você pode se libertar, porque você tem consciência e vai fazer diferente a partir do momento que você se liberta daquilo. Parece fácil, mas novamente, eu estou anos trabalhando. Não é uma constelação que resolve a vida de todo mundo, senão estava todo mundo, né, sem problemas na vida. Mas o que eu posso falar para vocês, eu sou uma pessoa totalmente diferente, por causa desse acesso que eu tive em constelação. Me tornei consteladora por isso. Eu vi a cura que promoveu para mim e eu fui aprender a levar isso para as pessoas. Interessante porque não tem a máxima de quebrar crenças limitantes que Não, por muitas das vezes a gente escuta por aí. é Segue uma outra vertente isso de mesmo. ressignificar crenças limitantes. Isso. Então eu tenho algo que me bloqueia, eu encaro aquilo de frente, eu analiso aquele problema ou aquilo que me incomoda com uma lupa e através disso eu consigo enxergar elementos que constituem aquilo. Isso. E eu começo a trabalhar aquilo para enxergar aquilo de uma nova forma. E como você faz? Como você falou, o velho se transforma em novo. É. Então, é a mesma coisa, mas com uma nova forma. Uhum. Beleza? Já é interessante É isso. por esse ângulo, certo? Você começou como consteladora familiar e depois veio a multidimensional? É, foi isso. Qual que é a principal diferença entre uma familiar e uma multidimensional? Uma ótima pergunta. Eu fui descobrir isso na ayahuasca, tá, gente? Então, sempre trabalhei nessa vertente da constelação familiar sistêmica tradicional. Eu olho o sistema, vejo um padrão, mudo ele, levo consciência, ok? Quando eu tive essa experiência na ayahuasca, a consciência com a qual eu conversei, ele me falou o seguinte: existe partes de você em toda a história da humanidade. E essa história não está no passado, ela está no presente. Dentro do seu corpo existe memória de tudo que você viveu. E essa consciência até brincou comigo. Estou falando no passado porque é assim que vocês entendem, mas o passado ele é apenas uma referência. Você pode pular de uma era para outra a qualquer instante. Isso dentro de uma teoria que é do tempo circular. A gente está acostumado com o tempo linear. Ontem, hoje, amanhã. Quando eu falo de tempo circular, imagina uma espiral à minha frente, onde eu consigo acessar vários pontos e eles estão todos no agora, porque eles estão orbitando aqui. Então, eu estou naquele ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Não existe passado aqui, e nem futuro. Existe um agora em várias versões. Então, essa consciência ela foi me colocando em outras vivências minhas. Então, ele me pegou e colocou assim, olha, você não lembra de você no Egito? Aí me colocou lá. E na hora, minha consciência veio assim, meu Deus, olha eu ali. E era eu sentia que era eu. E assim, ele me passou, me colocou na Segunda Guerra, me colocou em determinados pontos, assim, eu me vi na Irlanda, em alguns lugares, assim, na história. E quando a gente voltou a conversar, ele me colocou nessas consciências, ele falou assim, você conseguiu sentir que alguma delas era passado? E para mim não, porque aquilo tudo era eu. Então ele me falou assim, você consegue entender o conceito agora de consciência multidimensional que eu estou tentando te dizer? Você é tudo isso, não é você do passado. Porque você é esse conglomerado de consciências. Elas não estão apagadas só porque elas estão no passado. E tudo que você viveu em outras consciências, então, uma crença, uma dor, um trauma que eu vivi na Segunda Guerra e que a gente vive marcas disso até hoje, elas estão presentes em mim agora. Porque isso não está lá no passado, eu estou vivendo essas marcas, eu estou vivendo esses traumas, a sociedade faz isso. Então, o conceito que ele me trouxe é, quanto mais pessoas acreditarem e continuarem vivendo em dores do que vocês chamam de passado, esse passado ele não está no passado, ele está no presente. Então, não basta a gente olhar para o seu sistema familiar e pegar um trauma que pode ter acontecido com tua avó
para você curar, porque muitas vezes foi você que viveu isso em outras dimensões, em outras vivências, por isso multidimensional. Portanto, a verdadeira cura acontece quando você acessa as suas próprias consciências, as suas próprias partes, os seus fragmentos de consciência, porque tudo é você. E se você, em algum momento, se conectou com alguém que tem uma crença, uma dor como a tua, é porque você tem a mesma frequência dessa pessoa. Então, para você curar, você tem que acessar todos esses fragmentos de consciência. Não é sobre o outro, novamente, é sobre você. E a gente consegue curar a humanidade quando eu coloco todo mundo para viver uma crença nova. Por isso que eu não substituo, né? Eu não quebro uma crença, eu coloco eu transmuto essa crença para algo novo. Porque você acreditar, por exemplo, acreditar na vida, acreditar numa consciência superior, em Deus, no Uno, isso é uma crença. Mas isso é uma crença que me faz mal ou que me faz bem? Mas ela é uma crença. Então, eu falo assim, quebrar crença é uma coisa muito subjetiva, porque depende daquilo que te faz bem naquele momento de vida. Então, se eu falar para todo mundo quebrar uma crença, só porque eu acho que ela é ruim, eu não estou sendo justa com outras pessoas para quem essa crença serve. Então, quando eu falo em transformar uma crença, é porque eu respeito que essa crença ela fez parte da minha história e ela me ajudou a ser quem eu sou. Aí eu mudo para outra que vai fazer mais sentido para mim agora. Então, essa grande diferença veio na multidimensional para falar tudo que é você, tudo aquilo que você viveu, a extensão do seu ser, aquilo que é inimaginável sobre a vida, você pode acessar de uma outra forma. Existem partes de você que estão em sofrimento, ou seja, pode ter uma partezinha de mim que viu a guerra e que ainda tem medo da escassez, a gente não vive isso. Né? Nós, como um território aqui que viveu explorado, nós temos sempre medo de ser explorados. Então, se a gente for olhar a nossa história do nosso povo, o que acontece? A gente vive um medo de exploração, de ser assaltado, e com isso a gente estimula e isso continua acontecendo. Por quê? Porque nessa terra aqui existiu exploração. Então, a gente continua a viver esse padrão desse medo. E para mudar isso precisa ser o coletivo. Quando o coletivo alcançar a consciência do todo de que o meu bem é o seu bem, a gente vai fazer uma sociedade que olha para uma luz diferente, que olha para uma permissão, onde eu sei que eu não ultrapasso um limite que vai te fazer mal, mas precisa ser para todos, e aí a gente constrói uma outra consciência. Então, a multidimensional ela olha para isso, para tudo que é você, para quanto você contribui para esse coletivo, que a tua consciência ela pode estar em qualquer lugar do tempo e do espaço e ao mesmo tempo influenciando hoje em uma dificuldade que você tem. Então, eu viver a escassez e uma parte de mim está lá na Segunda Guerra olhando para isso, não havia comida, havia medo de morte, e pode ter em mim agora um fragmento disso que continua sempre com medo de passar fome. E aí eu preciso trazer essa consciência que está ali na dor, para vir para o agora, onde eu vou acolher ela e vou falar, a gente está numa outra realidade. Olha, isso não acontece. Isso foi algo que foi vivido, mas olha, existe uma outra realidade aqui. E aí eu trago partes de mim que tem consciência para ajudar essa outra parte que não tem tanta. Então, a gente brinca de eu superior, nem é um termo que eu gosto muito de falar, mas é só para ilustrar. O tal do eu superior é a parte de mim que tem mais consciência, que enxerga um todo. Que às vezes quando eu tô assim, muito focada, eu não consigo enxergar porque eu tô num quadradinho. O meu superior tá lá enxergando algo maior, tá vendo de forma ampla. E aí ele capta aquela parte de mim que tá preso numa dor. E ele vai falar assim, não, mas vem aqui, ó, tem um outro jeito de fazer. E aí você se ilumina, aquela sua parte que estava doendo, ela não dói mais. Porque você mesmo se curou. A multidimensional é sempre sobre você e as suas partes que precisam de cura. Não importa de onde elas vêm. Uhum. Entendeu? Então, em muitas sessões de constelação, principalmente quando a gente faz em grupo, a gente traz essas partes e eu não sei se elas vêm de quando ela era criança. Às vezes dá para saber, em alguns momentos não. Se é de uma outra vivência, se é do antepassado de 10 gerações atrás, se é você reencarnado, não importa. Para quem acredita, para quem não acredita, o que importa é que estava dentro de você.
Se essa consciência estava em você, é você. E eu tenho que curar isso com a sua parte forte. A sua parte forte acolhe a sua parte que está em dor. Isso foi a ayahuasca que me trouxe. Com essa consciência toda, ele mandou estudar um monte de coisa que eu nem conhecia. Essa parte falou assim, olha, essa é a lista de coisas que você tem que estudar. E aí, a hora que voltei da força, fui procurar o que era aquilo tudo que eu precisava entender sobre fragmento de alma, sobre colapso de função de ondas, enfim, questões até quânticas que eu nunca tinha estudado. Então, dentro de um limite, eu entendi que eu precisava entender um pouco daquilo para poder aplicar na constelação. Foram 2 anos estudando isso até a ferramenta se tornar o que ela está hoje. 2 anos, não foi do dia para noite. Não, 2 anos não de foi. longos estudos. Interessante também porque, por exemplo, você hoje, você aqui, você tem essa noção, você se cura de outras vivências, de outras dimensões, para que quando você se for daqui, você do futuro vai acessar você do agora, e se esse você do futuro tem algum problema, você conseguirá mostrar para ele e falar, olha, calma, não é bem assim. Olha o tanto de coisa que eu na minha vida vivi, olha o tanto de coisa que eu transformei e você também transformará. Sim. E a partir do momento em que esse seu do futuro também começa a ter esse esclarecimento, então o círculo ele começa a ficar com mais pontos. Perfeito. Até chegar um momento em que tem muita luz nesse isso aí. círculo todo ali. É isso. Interessante. Por quê? Dentro dos estudos, o que se fala muito? Nós vivemos um universo de infinitas possibilidades. Uhum. O que é isso? Nós, enquanto energia, nós somos onda, né? Somos frequência. Isso tem um potencial incrível, pode se tornar qualquer coisa. Então, tudo que depende... Por que fala assim, você só realiza o que você acredita? Parece que se eu olhar, vou materializar uma nota de R$100 aqui, né? Mas, na verdade, é você abrir o seu rol de possibilidades. Porque se você, dentro de você, só consegue enxergar pelas suas crenças e pelo que você viveu, se você só enxerga 2 ou 3 caminhos, você nunca vai conseguir criar para você um 4º caminho. Por isso que você falou, o tal do eu do futuro parece ficção científica, mas pense bem, hoje a gente tem aqui, se a gente for falar da minha vida profissional, eu consigo encontrar só 3 caminhos, porque eu estou limitada em enxergar só esses 3. Então, a Natália do futuro, ela está, obviamente, condicionada a um desses 3 caminhos. Se eu, de agora, consigo modificar e abrir o meu rol para que eu possa enxergar 5, 6, 7 caminhos, para que eu possa ter 2, 3 versões de mim, aquela Natália do futuro que estava destinada a 3, ela pode ter 7. Então, ela é um potencial muito maior de possibilidades. Então, são várias versões de mim que podem acontecer. E se eu tivesse feito uma escolha lá atrás de não olhar para a constelação, hoje eu talvez não ia estar aqui conversando com você. Eu ia estar vivenciando outras coisas. Então, né, a Natália do futuro, que seria de hoje, ia ser uma outra versão. E às vezes a gente assiste esses filmes, né, que a pessoa está fazendo outras coisas, é mediante as escolhas dela. E o que foi trazido para mim na ayahuasca é que isso, de fato, é algo real. A minha consciência, por eu ser potencial, ela tá ali. Então, os potenciais do que eu posso ser, eles estão vivos e vai depender de mim vivenciar alguns deles ou não. E como eu vou vivenciar cada uma dessas possibilidades sobre mim mesma. Dá um nó na cabeça, mas faz sentido quando a gente olha para as escolhas que a gente fez na vida e imagina como que estaria minha vida hoje se eu tivesse feito diferente. Você ainda estaria aqui. Você não ia sumir porque você fez uma escolha diferente, só que você está aqui em outra versão, certo? Então, basta admitir que aquela outra versão, ela não é só uma possibilidade, ela é uma realidade. Exatamente. Bom,
Então a gente já entende um pouco do conceito, certo? Das multipossibilidades e da vibe que é você, por exemplo, pensar e você se ver em outras épocas, Sim. certo? Que é como se você estivesse assistindo um filme, É. tá? Agora, como que funciona o processo em si? Você Uhum. chega, né? Você como consteladora, vamos lá, eu tenho um problema, deixa eu ver, vamos colocar problema familiar e um problema financeiro, vamos, Tá. né? Um problema na empresa. Eu chego e falo pra você, pô, Nath, eu tô com um problema na empresa porque eu tenho um parente meu que trabalha na empresa e eu não tá dando certo. Eu quero fazer uma constelação. Como que funciona esse processo? Até hoje, eu ainda vou fazer uma primeira avaliação para eu entender se o teu caso vai caber em uma multidimensional, Uhum. numa familiar ou numa empresarial, porque a gente tem esses 3 modelos, Perfeito. perfeito? Por quê? A multidimensional, ela vai vir quando a pessoa precisa curar algo nela e ela quer acessar a consciência dela. Só que, às vezes, para ela chegar nesse nível de entendimento, ela precisa tirar a casquinha da cebola mais pesadinha, mais grave, que está no sistema familiar ou empresarial, por exemplo, tá? Então, se você traz assim, tem uma pessoa dentro do meu sistema familiar com quem eu tenho conflito e isso está influenciando no meu trabalho, eu vou fazer algumas perguntas para você primeiro, para eu entender mais profundamente, tá? Se isso é um conflito que você está precisando resolver com essa pessoa, se isso é um padrão que está sendo trazido, por exemplo, essa empresa na verdade era do meu avô, era do meu bisavô, e aí meu avô pegou, meu pai pegou e agora está querendo. Então aí eu estou falando de um conflito totalmente geracional. Eu vou acessar isso dentro de uma constelação que vai olhar para o teu campo empresarial e aonde é que ele está emaranhado, aonde que ele está assim, ó, todo bagunçado com o seu campo familiar, que isso é muito comum dentro da constelação. A gente vê que a empresa familiar, ela traz emaranhados do sistema familiar que impedem a empresa de crescer. Aí eu tô falando de algo bem mais agora. Eu tô falando de uma coisa mais terra, tá? Vai ficar mais o pezinho no chão, né? Que tem hora que a gente fala que a multidimensional eu tô voando. Mas o chão é aqui, ó. Eu tô entendendo que algo que não tá dando certo de um padrão, meu sistema familiar tá impedindo a empresa de prosperar ou não tá me deixando ficar no meu lugar de força dentro da empresa, aí eu vou olhar para tudo isso, tá? Agora, se você chega para mim e fala assim, Nath, eu tenho a incumbência nessa empresa, eu estou sendo imposto, então eu estou me colocando dentro de um cargo que eu não sei se é o meu, não sei se é exatamente isso que eu tenho que fazer ali, mas eu sinto que eu tenho um propósito nessa empresa. Só que meu pai, ele queria que eu fizesse assim, eu não estou conseguindo fazer. Quero entender o meu lugar na empresa. É muito melhor eu puxar você para uma multidimensional para você acessar as suas partes que não conseguem entender o teu propósito. Então, tem partes que às vezes nunca viveram. Pense em partes de você que não tiveram oportunidade na vida de viver o propósito de vida, porque precisava sobreviver para comer. E muitas vezes é essa parte que não está deixando você viver a sua essência dentro do seu negócio. Então, eu posso captar isso, cuidar das suas partes que precisam só de um acolhimento para que a sua consciência superior possa te trazer, olha, vamos com tudo que agora você pode viver o seu propósito. E você vai assumir seu lugar de força dentro dessa empresa, porque é sobre você. Então, aí eu consigo trazer você para uma consciência dessa, onde você vai chegar com uma energia incrível no teu próximo dia dentro da empresa. Você vai ter energia suficiente para você enxergar as coisas de um outro ângulo e mudar aquilo. Então, às vezes as pessoas chegam para mim e eu faço um pacote de 3, 4 constelações para que eu possa pegar todas essas possibilidades e eu cuidar uma por uma, até que a pessoa se sinta realmente trabalhada naquilo que ela precisava para ela poder fazer a mudança. Pensa que a gente está falando, quando eu falo de constelação familiar, eu estou falando de você ter 30, 40 anos de um padrão. Quando é multidimensional, eu estou falando de eras. Então, são eras, são vivências.
inúmeras, múltiplas, que você fez as coisas de um mesmo jeito. Para que eu possa mudar e ajudar você a ter um padrão diferente, eu preciso de um tempo para trabalhar isso com você. E aí eu vou usar várias ferramentas, inclusive as coisas energéticas, de alinhamento energético. Aí eu tenho as cartinhas, eu tenho aqui a mesa que eu trabalho para a gente poder equalizar você, trazer a sua consciência para o agora, para um lugar de permissão. São níveis, então a gente vai, para quem vai chegar, já não vai chegar com sede ao pote. A pessoa tem que passar por essa anamnese, ela tem que entender aonde ela está, para onde ela, qual é o próximo passo. E você trouxe os elementos, né? Então vamos conhecer, porque tem bastante coisa aqui na minha frente, bastante coisa que eu já vi e bastante coisa que eu não vi. Então vamos lá, vamos começar pelo mapa. Isso é um mapa, certo? Isso aqui se chama mesa quântica. Mesa quântica. Tem mesa radiônica, tem vários tipos. Essa é uma. Radiestesia radiônica eu conheço um pouquinho, tá? Então vamos lá, explica pra gente como que funciona isso. Tá, vou mostrar. Essa mesa aqui, ela é a mesa pleiadiana, que é a mesa cósmica pleiadiana. E essa mesa foi canalizada pelo Instituto Maquiá. O que é o Instituto Maquiá? É um instituto no qual eu me formei, terapeuta cósmica. E aqui a gente trabalha a unificação nossa nos elementos da Terra e a gente trabalha frequências. Então, aqui você vai ver, tem fogo, éter, ar, não sei se dá para todo mundo ali enxergar, mas aqui eu vou trabalhar você, aqui é o seu centro. E você consegue ver aqui que é o DNA, ó, é o desenho do DNA. Então, eu estou integrando você com as forças da Terra. Aí eu vou trabalhar a frequência, que tem a escala de frequência em que a pessoa, de hertz, exato, aonde ela pode estar vibrando e aonde eu coloco ela para vibrar, então em consciências mais elevadas. Tenho aqui as frequências que essa pessoa vai poder escutar, que aí a gente tem também as frequências de hertz que a gente escuta e eleva a tua vibração. E aqui a mesa vai medir o que ela precisa nesse momento, as cores, e eu tenho determinadas simbologias aqui que vão ajudar a acessar a consciência. O que acontece, né? Eu tenho formação de maquiar como terapeuta cósmica para poder administrar essa mesa aqui. E eu implementei na multidimensional, que também é uma ferramenta que foi canalizada junto com o Maquiar. Então, o desenvolvimento dessa ferramenta depois fiz com eles, que são maravilhosos e queridos. Eu comecei a usar nos atendimentos individuais de multidimensional essa mesa junto. Então, eu trabalho essa mesa e eu vou usar os cristalzinhos aqui, a gente vai colocando, posicionando os cristais na mesa, para que eu possa elevar a tua frequência e deixar a sua consciência em um estado de permissão. Porque o que acontece? Quem chega para mim dificilmente vai falar para mim assim, Natália, eu quero uma constelação multidimensional. A pessoa vai falar assim, eu não aguento mais a minha vida, que tá assim, que o meu trabalho, que eu quero mandar embora, ou qualquer coisa nesse sentido. Tô sofrendo, tô com dor, saúde. Então, o que eu preciso fazer? Se eu captar você nesse lugar de dor para você ir para uma constelação, o seu nível de consciência vai estar aqui embaixo, porque você está na dor. Então, eu uso essa mesa para deixar você numa vibração maior. Eu te preparo. Então, quando a pessoa acessa esse pacote que eu te falei, de 3, 4 sessões, eu vou trabalhar primeiro o equilíbrio. Aqui nessa mesa já vem muita informação, porque enquanto eu estou trabalhando a mesa, a gente canaliza informações, vem informação escrita. A minha essência está falando com a sua, então eu vou escrever o que vier aqui durante o trabalho. Dura mais ou menos 1 hora de trabalho isso aqui, e mais o tempo de conversa. E aí eu já vou preparar você, então imagina que você está elevado. Aí, de 15 a 20 dias depois, 15 dias já dá, a gente faz a tua constelação. O resultado é maravilhoso, porque você já se limpou de algumas coisas, você já mudou de frequência, você já está se trabalhando, aí vem a constelação, traz para você uma amplitude imensa, limpa mais um pouco e depois eu fecho com outra mesa normalmente dessa aqui. Para que a pessoa possa ir. Aí a mesa eu vou trazer ela para ela deslanchar. Ela vai para a vida agora. Vai para a vida diferente.
Entendeu? Então, eu uso essas ferramentas em conjunto. E, às vezes, quando eu estou fazendo individual, eu constelo a pessoa aqui com essa mesa como base. E aí, ela vai colocando os cristalzinhos na mesa e vai posicionando em determinados lugares. E eu vejo, muitas vezes, ela coloca lá a pedrinha dela num lugar específico da mesa aqui. Eu já sei que ela precisa de um equilíbrio em determinado ponto dela, às vezes até de chakras. Então, tudo isso aqui, eu tô trabalhando várias vertentes, né? A gente usa cartinha, eu tenho um monte aqui, eu trouxe essa aqui, mas eu vou usando as cartas para ajudar a trazer mensagem que a pessoa precisa na hora. Não é prever futuro, aqui eu não sou cartomante. Eu trago essa visão de o que é que você precisa agora, baseada no fato de que o que você precisa pode estar aqui. E se tiver a melhor solução, ela vai sair para você. Eu abraço as minhas experiências com carinho, facilidade e alegria. Eu tô falando de experiências aqui o tempo todo, né? Então, é natural a gente se atrair por aquilo que a gente precisa. Não tem nada de místico nisso. Eu me atraio pela solução que eu tô buscando. Então, a pessoa vem buscar isso, eu facilito. Por isso que a gente se chama de facilitador. Eu facilito a tua visualização de algo que você já queria. Senão, nada acontece. Se você chegar fechado, trava. Eu não vejo nada. Entendi. Você chega bem no prove-me que isso funciona, ou não acredito, não estou disposto a me permitir vivenciar algo novo que talvez solucione aquilo que eu vim buscar, né? Essas outras cartas aqui do canto, o que são? Essas cartinhas aqui, essa carta até do Fernando Freitas, que é um constelador. E aqui elas vão me dar algumas dicas, são cartinhas sistêmicas também. Só que elas vão pegar momentos diferentes da constelação. Então, quando eu estou no começo da constelação, eu tenho um pouquinho de carta aqui que vai me ajudar a identificar o problema, outros que falam da solução, a investigação. E aí, o que acontece? Eu tiro, isso é mais até para mim do que para o constelado no primeiro momento, para que eu possa verificar e checar se aquilo que eu estou percebendo está batendo com a energia da carta. E normalmente bate, e quando não, que já aconteceu. Eu já tirei uma carta aqui que falava assim, olhe por outra perspectiva. E aí, eu tinha que ter muita maturidade, gente, humildade para falar, eu tô enxergando talvez aqui o campo do constelado de uma forma, mas o melhor para ele é se enxergasse de outra. E aí eu faço uma investigação mais profunda, eu continuo olhando para poder chegar naquilo que ele precisava. E realmente acontece. Porque aqui é o que eu falei para você, não é o místico do, alguma energia que eu não conheço foi lá e tirou aquela carta de forma mágica. A gente fala de mágico e místico para aquilo que a gente ainda não conhece. E isso aqui nada mais é do que a minha própria frequência chegando à resposta que eu estou procurando. Por isso que quando eu estou pensando em alguém, às vezes a pessoa me liga, sonha comigo, ou eu já falei várias vezes, eu já sonhei com alguém, falei, sonhei com você. Também ontem eu estava pensando em você o dia inteiro. É natural, gente, a gente conversa com tudo em frequência. Então, se eu admitir isso, né, que eu não preciso só da boca para falar, eu estou em contato com o mundo e me comunicando com ele a todo momento. Então, aqui, isso aqui é só uma matéria, é uma ferramenta a mais para você ter comunicação. Acabou. Exemplos clássicos de coisas que acontecem assim com frequência. E frequência que eu digo é frequência em hertz, tá, gente? Não é frequentemente. Frequência. Verdade. Por exemplo, você tem uma pessoa que você conhece e só de você olhar para ela, você já sabe o que ela tá pensando, ou você olhou assim, pô, você já sabe que você tem que fazer isso aqui. Sim. Isso de você tá, nossa, tô pensando na pessoa, e de repente ela fala com você. Tem um ditado popular que é quando você espirra, tem alguém falando de você também, né? E a parte quântica são saltos quânticos, né? Eu tava vendo uma matéria que um grupo de cientistas, eles conseguiram fazer o primeiro envio quântico de uma distância de 30 quilômetros.
por cabo de fibra ótica. Curioso, já quero ver né? isso. Hein? Normalmente, a informação passa por energia elétrica. Sim. Só que isso precisa de uma velocidade. Eles usaram um fóton para esse Tá. experimento. Perfeito. E aí, eles colocaram um fóton aqui e um outro fóton lá. 30 quilômetros de distância. E no que eles enviaram a informação, no que eles deram start, tipo, não teve sabe? Um Passando caminho assim. Não, era tipo assim, o mesmo que saiu tempo. daqui completou lá, Exatamente. simultaneamente. E o que tava lá completou aqui. É isso aí. E eles falaram assim, isso vai nos ajudar muito em tudo. É isso. Internet, transmissão de arquivo. Imagina, pensar que a gente pode enviar informações como essa e não ter perda de dados. Obviamente, senhoras e senhores, a matéria é um tanto quanto complexa, até para mim. Ela é bem mais complexa do que eu estou explicando. Eu estou resumindo tudo. Pesquisem, tá? Depois eu vou deixar aqui no card aqui embaixo o link. E assim, é sensacional. E quando eu tava vendo essa matéria, eu pensei em você. Ah, lógico. Eu falei, cara, tem tudo a ver, tem tudo a ver. Porque se a gente consegue fazer algo agora com isso, e é algo que a gente já consegue fazer há muito tempo atrás, se a gente for parar pra pensar, nessa vivência que a gente faz, a gente consegue se conectar, A todo instante. né? Uhum. Então, assim, são só provas científicas de que é real. Agora, vamos lá. Eu estive numa constelação presencial com você e estive em 2, salvo engano, online. Qual que é a principal diferença entre constelar presencialmente e no virtual? Bom, primeiro que a gente tem individual ou grupo. Então, individual e grupo pode ser online, as duas funcionam da mesma forma. Individual, eu e o constelado só. E aí ali, como que é uma constelação, né? Cada pessoa, quando a gente está em grupo, as pessoas elas representam papéis da vida da pessoa constelada. Quando é partes, no caso da multidimensional, aí você vai trazer a parte que, no caso dessa uma que você participou, por exemplo, a parte que não está se permitindo vivenciar tal coisa, né? E aí, ali, eu tô falando mais para não, né, para não trazer o caso da pessoa aqui ao vivo. Mas é uma parte da pessoa que não está se permitindo viver a essência dela. Aí, uma pessoa ou mais de uma vai puxar naturalmente esse papel. O bonito da constelação, o que é difícil de explicar para quem nunca viu, então acessem, assistam, venham para poder vivenciar isso, é que a primeira contato que você tem com o campo, quando a constelação começa, eu preparo as pessoas para ela estar ali disponível para receber energia. Então, ela vai acessar aquele papel, ela vai sentir coisas que ela não estava sentindo. É um incômodo no braço, é um sentimento, é uma vontade de se afastar, de se aproximar, e ela vai começar a relatar, e isso é para todo mundo. Nossa, eu não estava sentindo isso, como é que eu posso sentir? A hora que acaba a constelação, a pessoa sai como se nada tivesse acontecido. Mas, novamente, ela não perde a consciência, gente. Eu estou sentindo coisas, relatando, mas eu não estou fora da consciência. Por isso as pessoas participam e ajudam em constelação. Né? E, mas por que se o pessoal quer ficar indo em constelação, ainda paga para estar lá, né? Porque você se cura. Então, quando uma pessoa está ali representando, como foi nessa que você assistiu, a moça que representava a menina constelada, ela estava vivendo coisas super parecidas na vida dela. E aí, o fato dela representar a constelada faz com que ela cure na vida dela de brinde, de presente, a mesma questão, porque elas estão interligadas. E aí, tudo acontece por atração. Ou seja, eu vou escolher a pessoa para me representar que naquele grupo está mais ali compatível comigo. E assim vai. Eu escolho uma pessoa para representar minha mãe, para representar minha parte ascensionada,
para representar um pedaço de mim que vibra no amor. Por exemplo, eu fiz uma constelação, foi presencial, para olhar para a permissão ao amor. Então, a constelação multidimensional, ela permite que eu coloque no campo alguém para representar o amor da criação divina. É a coisa mais linda, assim. A pessoa que representava, quando ele entrou no papel, ele ficava orbitando, ele ficava girando. Eu coloquei nele a intenção do amor divino mesmo, para que esse amor pudesse ser realidade no campo da pessoa, porque essa pessoa queria sentir amor, não sentia que tinha essa permissão. Então, qual é a melhor permissão se não eu conectar ela com o amor da criação? Então, eu coloquei alguém para representar esse amor divino. E ele ficava assim, orbitando em volta das pessoas. Tava todo mundo ali representando outros pontos e ele ficava girando assim, orbitando e orbitando, até uma hora que ele parou e ele ficava ali à distância, olhando todo mundo e emanando uma energia assim natural. Ele não sabia que ele estava representando aquilo. E ele estava emanando amor e uma energia forte que todo mundo se atraía por ele. Olhava para ele, queria ele. Então, assim, como é que você explica isso, sendo que ninguém nem sabia o que ele representava? Eu abro depois, eu falo depois o que cada um representava, você sabe disso. E aí começa a vir aquela coisa, né? De, nossa, agora eu entendi por que eu estava representando isso, meu Deus, eu senti aquilo. Porque as pessoas, elas vão captando informação, ela tá ali para todo mundo. Então, qual que é a diferença do presencial do online? Assim como um curso, como qualquer coisa, a gente não vai ter o contato humano, né? Então, o contato físico humano eu não tenho. Na constelação presencial, as pessoas às vezes deitam no chão, elas se abraçam. Então, a gente tem isso, que é aquele gostinho a mais. Mas na online, o que eu gosto muito da online? A online ela vai trazer os sentidos muito mais aflorados. Porque as pessoas precisam confiar, elas estão sentadinhas, cada uma na casa delas, em lugares diferentes do planeta, tem gente que até de fora do país. Então, primeiro, eu jamais iria conseguir unir essas pessoas em um mesmo lugar para se curarem juntas. Então, eu tenho um contato muito maior com pessoas de vários cantos do Brasil e do mundo, no mesmo lugar para se curar ao mesmo tempo. Então, às vezes, eu precisava daquela pessoa para estar no meu campo, e eu só conseguiria ela no meu campo se fosse online. Aquela pessoa, ela já tem energia conexa à minha que vai justamente me ajudar a curar isso. Então, esse é o benefício. Eu tenho um hall de possibilidades muito maior no online, de contatos, então a gente vivencia aquilo. As pessoas vão ter muito mais sentidos aflorados por elas estarem no online. O presencial, o campo, ele puxa você com uma energia que você se movimenta. Você fala, não sei porquê, mas eu tive que ir ali. Parece que tem um imã me levando. Porque o campo está tão condensado que a energia ela vai ficar mais forte. Então, são experiências diferentes, eu amo as duas. O grupo que a gente criou online na Minova, a gente já vai para quase 4 anos de existência dele, vai para 5, na verdade, a gente já está indo para 2025. Então, são pessoas que estão há muito tempo trabalhando as constelações e chega gente nova, vai aprendendo isso, e você cria um lugar onde a gente sempre está trocando experiência. Então, você viveu coisa na constelação, amanhã, depois, daqui a uma semana, a gente está debatendo daquilo, as pessoas estão trazendo o que elas sentiram, e aí o online vai criando essa família gostosa que a gente tem ali. Então, assim, o legal é participar de tudo, eu sou suspeita para falar, mas, assim, em nível de o que funciona mais? Ambas funcionam maravilhosamente, muito bem. Eu sempre falo para a pessoa constelada, sente o que você quer. Nada melhor do que o seu sentir. Você quer individual, você quer online, você quer presencial, de alguma forma a gente vai fazer. Sente nesse momento o que para você vai fazer mais sentido. Porque é o que eu falei para você, às vezes ela precisa de alguém no campo dela que está longe. Então, a presencial não ia permitir que ela conhecesse essa pessoa. Agora, não, pode ser que essa pessoa precisasse de um abraço. Ela precisasse receber, estar no meio de uma roda e receber o abraço de todo mundo que está no campo dela. E ela só vai ter essa sensação no presencial. Então, ela vai sentir que o presencial para ela naquele dia faz mais sentido. Aí a gente vai fazer. Estamos aqui para isso. Ok, vamos lá. Agora eu tenho umas curiosidades minhas. Tô curiosa agora. Eu participei, então, né? Agora eu... Vamos lá. Cada participante, ele recebe um número. Na minha constelação, sim, por número.
Por que número? É só por ordem. Só pra para eu ter. manter a organização, né? Só, porque eu e você, então se você estiver constelando, você vai falar, a gente vai definir um campo inicial. O que que é isso? A pessoa número 1 vai representar você. A 2 vai representar o seu desafio, o seu problema de saúde. A 3 vai representar a sua mãe. Então, na hora que você está escolhendo, para as pessoas ali não saberem o que é, eu vou falar, escolhe o 1, escolhe o 2, escolhe o 3. Eu e você, a gente sabe quem é o 1, quem é o 2, quem é o 3. Então, é só por isso. Beleza. Tá? Tem gente que não trabalha assim. Isso é muito de cada constelador. Eu acho interessante para manter a ordem. É. E a forma como você conduz também eu acho muito interessante. Porque você pega e você... Tá todo mundo com o microfone mutado. Ou então tá todo mundo em silêncio, né? Vou fazer o paralelo do presencial online ao mesmo tempo. E aí você pega e fala pra pessoa, olha, número 1, ou o nome da pessoa, olha pra outra pessoa, olha pro outro número e fala pra ela alguma coisa. E aí é legal ver a reação da pessoa eu não quero falar isso, mas eu vou falar. E aí a pessoa fala. E a pessoa começa a sentir coisas ali que ela... Eu não tava sentindo isso há 10 minutos atrás, agora tô. Daqui a pouco... Ai, passou. Me sinto melhor. Tal. Teve uma coisa nessa última online que você falou que eu achei muito interessante. Você falou, nem todo mundo vai sair daqui feliz. Isso. Então não é porque tá fazendo uma constelação ali naquele momento, naquele sistema, que todo mundo vai sair feliz. O objetivo é trabalhar o constelado. Isso. Como que você orienta as pessoas que estão participando ali para elas entenderem isso? Do tipo, você tá sentindo um desconforto agora, talvez você fique com esse desconforto até o final. Sim. E depois tem um momento de liberação lá, né? E por que tem esse momento? Isso. Vamos lá. Quem tá comigo bastante tempo já escutou, sei lá, mais de 100 vezes eu falar isso. E quem chega, sempre que tem alguém novo no grupo, eu explico que essa pessoa vai sentir coisas que o que ela tá sentindo ali é por ressonância, que ela entrou na vibração, ela tá sentindo porque ela tá participando e que a todo instante ela pode colocar limite naquilo e ela não vai levar aquilo para casa, porque ela tá vivendo uma experiência. Então, é a mesma coisa, fazer um paralelo bem bobo de eu ir pro Play Center e descer a montanha-russa. Eu não preciso levar a experiência do frio na barriga depois que eu já desci. Eu passei aquele momento, veio o looping, deu frio na barriga, eu vou lembrar daquilo, mas eu não vou ficar com sentimento, não vou ficar enjoada, ou seja lá o que for, para sempre. Eu vou viver a experiência e vou deixá-la passar. A constelação ela é a mesma coisa. Eu vivo, eu aprendo e eu vou lembrar daquilo. Mas eu não preciso carregar. Então, quem entra pela primeira vez, normalmente eu peço a pessoa assistir e não entrar como representante. Então, ela assiste para ela ver a dinâmica. Às vezes, quem assiste, quando a pessoa tem bastante sensibilidade, ela acaba acessando algum papel. Mas, normalmente, ela fica ali assistindo. Para que ela possa ver como é a dinâmica e depois ela se sentir segura para ela participar num outro momento. Quando o campo chama, o campo chama. Então, a pessoa está ali, eu estou do lado e eu estou olhando todo mundo, tanto online quanto presencial. Então, eu estou vendo todo mundo. Parece que eu não estou, às vezes tem gente ali que demora para perguntar o que está sentindo, mas eu estou de olho em cada pessoa. Se tem alguém em algum momento que está começando a sentir muito, tipo, eu tô com uma dor de cabeça, e a pessoa se entrega para aquela dor de cabeça, eu já vou ali e vou falar para ela, olha, vem cá comigo, lembra quem você é, sente só 10% disso, são coisas que a gente aprende na formação de constelação. Eu vou lembrar ela que ela tem domínio sobre o que ela está sentindo. E aí ela volta. Ela acessou o campo, trabalhamos. Por que nem todo mundo sai feliz quando eu quero dizer isso? Porque tem papéis ali, como no caso dessa constelada, que era a avó dela. Essa pessoa tinha questões particulares, que era a avó, né? Essa avó tinha questões dela para olhar. Ela não estava constelando comigo. Quem estava constelando era a neta. Como é que eu vou fazer
para ficar confortável pro papel da avó dela, sendo que eu não tô olhando. Então, aquela pessoa, ela é um ser humano, ela tem desconfortos que ela vai continuar tendo pós-constelação, porque ela não está sendo constelada, só que ela está ali servindo de parâmetro, né, para aquela constelada enxergar que ela estava captando coisas da avó dela que não eram dela, e que ela tinha que devolver para a avó. E aí a avó precisa lidar com aquilo. Então, o máximo que ela pode fazer, que até aconteceu, foi que ela trouxe a avó dela no final da constelação ali, e a avó dela dançou a música final com a gente. De alguma forma, aquilo ajudou a avó dela a liberar algumas coisas. Mas a pessoa que estava no papel da avó, se aquela avó é uma pessoa preocupada, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste, ou seja o que for, o papel tá sentindo amargura, tristeza, dor, e eu não tenho como tirar aquele sentimento da pessoa. Então, por isso que eu falei, nem todo mundo sai feliz, porque eu não tô curando aquela dor daquela pessoa. Aí, quando acaba a constelação, o que que eu faço? Eu tiro as pessoas do papel, eu falo para elas, olha, sai desse lugar, desse papel e volta para você. E aí eu tenho uma forma de fazer isso que eu fui lapidando com a experiência, para eu entender que a pessoa ela vai agradecer aquele papel, ela vai se distanciar dele com honra e ela vai voltar e abraçar o sistema dela. Quando ela faz isso, ela volta para ela. Aí ela põe os pés no chão, ela volta para si com o que ela aprendeu. E aí as pessoas param de ter qualquer sensação, porque ela só estava num papel. É igualzinho você atuar, né? Às vezes tá lá, você tá o vilão ali, tá chorando, tá com raiva, parou de gravar, ela não precisa levar o vilão para casa, né? Ela é uma atriz. Ali o representante, ele está atuando. A grande diferença é que ele está sentindo aquilo que a pessoa sente. Isso é a mágica da constelação. Tá? Que a gente fala que o próprio campo, através dessa vibração natural, manda a informação e a pessoa sente. Aí a gente pode falar que é um pouquinho de mágica, mas, na verdade, é a nossa frequência, as nossas ondas, elas vão ser traduzidas em sentimentos, em emoções, em sensações físicas, e as pessoas vão sentir isso. Porque é um impacto. E daí aquilo é daquela pessoa, devolve para ela. Show de bola, muito bem explicado. Uma outra questão também que eu achei interessante e eu queria até ver com você, que é o seguinte. É uma coisa que chama muita atenção, é muito legal. Como que você faz, por exemplo, existem diversos... como que eu posso colocar? Diversos profissionais, certo? Por exemplo, um trabalha com vários terapeutas, né? Se um terapeuta, por exemplo, ele quer entrar e fazer uma constelação, só que ele quer começar a colocar a expertise dele ali no meio, como que você começa a orientar isso? Não sei se eu entendi direito ou se é porque nunca aconteceu comigo isso que... Porque eu fiquei pensando, como assim? nisso. Você diz alguém que quer constelar, mas que é terapeuta? Vou colocar um outro exemplo um pouco mais palpável. Eu vi que tinha um rapaz que ele começou a puxar cartas. O Entendeu? carta. Sim. Ele começou a puxar cartas. Aí eu fiquei pensando assim, o que isso tem a ver exatamente com a constelação em si? Porque a sensação que eu fiquei é que ele estava usando a expertise dele para ali, naquele momento, certo? E eu não entendi se aquilo era ok, se aquilo não era ok. Tá. Então vamos lá. Eu tenho duas pessoas que costumam fazer isso, mas esses dois já estão comigo há muito tempo. Tanto o Beto quanto a Ana Paula. Eles usam, porque os dois são consteladores também, tá? Além de outras coisas. Então a gente trabalha junto. Aqui, ó, as cartinhas, para quem não tá vendo. As cartas, elas fazem parte da constelação. O que elas são? Elas não são cartas que vão prever o futuro, como eu falei, elas vão passar mensagens. Naquele dia, você pegou uma coisa que é muito rara de acontecer, que estava na energia da constelada, como ela tem partes dela que eram ciganas e coisas nesse sentido, veio muito essa energia de carta. Mas não é tão comum acontecer isso. Então, o Beto trouxe aquilo, ele trouxe carta. Eu peguei as cartas minhas, várias que eu tinha, e estava ali para eu tirar e colocar, porque o campo dela estava pedindo aquilo.
Tá? Então, veio para o papel do Beto, porque o Beto estava representando a consciência dela que já tinha permissão para realizar. E ele trouxe, então, coisas muito sutis ali, informações muito sutis para ela, que era importante, através da essência dela. E a essência dela é uma essência que se comunica com cartas. Entendeu? Tá, Então, assim, o entendi. campo ele é tão inteligente que ele chama pessoas que têm aquilo que ele precisa naquele dia. Nunca aconteceu comigo de alguém invadir um espaço trazendo alguma coisa que não cabe e prejudicar a constelação. Se acontecesse, eu pediria para a pessoa levar isso em um outro momento. Eu falaria com ela ali no chat em particular ou presencial, se fosse, falasse, olha, legal, posso falar para você falar com a constelada direto sobre isso? Depois, para a gente não misturar com a constelação? Mas acabou que nunca aconteceu, tá? Porque cartinhas assim é normal, às vezes a Ana Paula não estava lá, mas ela é uma pessoa que sempre tira cartinha também. Ela tem esses baralhos sistêmicos, ela tira e traz a mensagem. Porque pode sim acontecer isso. Às vezes tem gente que acende incenso e deixa ali pertinho. Tem gente que vai falar, por exemplo, tem pessoas ali que são ligadas a Umbanda e às vezes elas vão falar de uma energia de um orixá. Isso não quer dizer que a gente tenha isso. Dentro da Minova não tem isso de vertente espiritual. Mas a gente, como abre para todas as crenças, às vezes, sim, essa energia, nessa forma, precisava falar com a pessoa constelada, que é a linguagem que ela vai entender. Então, pode chegar dessa forma. E aí, assim, tem que ter muita sabedoria para agregar e saber como deixar tudo harmônico dentro de um campo que tem todo tipo de crença, para todas as pessoas poderem participar disso e se sentirem confortáveis, né? Entendi. Uma outra coisa que eu também achei muito, muito da hora, que é no presencial. Eu cheguei lá, algumas pessoas eu já conhecia, que eu nem sabia que fazia, que participava e foi uma surpresa, assim, Pois pô, é. muito legal. E outras eu nunca vi na vida. Mas quando terminou, a sensação é que, nossa, Todo sabe? mundo. E tava todo mundo numa vibe assim tão Sim. legal. E depois ver essas pessoas no online também, pô, foi muito legal. É. Aí você falou da Minova. Conta pra gente o que é a Minova, como que ela surgiu e pra onde ela vai. Vamos lá. A Minova é uma academia de inovação humana, né? Quando fala-se de inovação, as pessoas pensam em tecnologia, mas eu usei essa palavra propositalmente para significar que é a sua inovação como ser humano. É o ser uma academia, um lugar onde a gente estuda e pratica a inovação do ser humano. Então, ela tem esse propósito. Dentro dela tem a comunidade, que é a comunidade Teia, onde tem toda essa galera junta para participar dos movimentos online. O online ele permite muito mais alcance, ele permite até que eu consiga fazer preços mais acessíveis para as pessoas, porque eu não estou pagando um espaço. Então, tudo isso permite que eu consiga oferecer a constelação para os participantes sem cobrar, então só quem constela ali que paga, o participante não precisa, então com isso eu dou acesso à ferramenta. Tem gente ali que nunca constelou comigo e que já se curou de um monte de coisa só representando. Então é possível para todo mundo estar presente, a comunidade tem esse objetivo. E o que a Minova tem hoje de planos para o ano que vem? A gente está trazendo a constelação multidimensional agora como a principal ferramenta oferecida dentro da Minova. Além da comunidade, a gente faz ali workshops, movimentos online, encontro, leitura. A gente assiste filme, vai debater, esse tipo de coisa de tempos em tempos nós fazemos ali dentro. Tem agregar profissionais, então chega gente que são outros terapeutas, como você falou, com ferramentas diferentes. Eu sempre faço vivências com outros terapeutas juntos, então a gente fez vivência de mandala, e tenho algumas coisas aí programadas para o ano que vem, numerologia, já para poder trazer. Eu não sei tudo, então eu quero que pessoas que têm conhecimentos para agregar no autoconhecimento possam trazer isso para a gente na comunidade. E para o ano que vem eu ter mais pessoas conhecendo a comunidade, podendo participar, para que a gente possa agregar essa consciência. Então, o meu objetivo maior é ampliar a comunidade para que as pessoas possam acessar e conhecer essa ferramenta.
para entender que elas têm mais uma forma de se autocurar num ambiente que elas podem confiar em quem está ali dentro, que são pessoas que estão passando pelo mesmo processo. Com isso, a gente vai ter curso para quem quer aprofundar, entender e vivenciar multidimensional. Eu tive uma turma ano passado não, já estou colocando, né? Tive uma turma em 2024, a gente vai ter outra em 2025, que vão ser 11 alunos, é o máximo que dá para ter por turma, para viver a constelação multidimensional ali na raça por 6 meses aí, mais ou menos é o tempo que tem essa programação. É muito gostoso. Então, o objetivo é trazer essa ferramenta aí para mais pessoas no ano que vem. E você tá junto comigo, né, Marcelo? Com certeza, né? Vamos trabalhar isso, levar essa mensagem para o máximo de pessoas possíveis. Eu entendo cada vez mais sobre o seu universo, né? E como você falou, né? Um profissional que agrega a outro profissional. Então eu trago minha expertise para ampliar ainda mais o alcance. Bom, então temos cursos, temos vivências, temos bastante coisa para 2025, certo? Tem sim. Como que as pessoas, a pessoa tá assistindo agora, tá ouvindo, tá ansiosa para entrar na comunidade Teia. Como que funciona o processo para ela entrar na comunidade? É bem simples. Então, lá no próprio Instagram da Minova, né? @Minova, MYNNOVA. Tem um link que vai dar para o nosso WhatsApp. É só a pessoa falar: oi, eu quero entrar na comunidade. Eu estou conversando, aí eu que falo direto com a pessoa para explicar sobre a comunidade, as regras. Se a pessoa achar que combina com ela o que a gente faz ali, eu vou mandar o link e ela entra. O que é que eu não aceito dentro da comunidade? Propaganda, spam, falar de coisas que são polêmicas ali não é lugar para ficar debatendo, discutindo, colocando propaganda de outras coisas. Então, é um lugar que a gente compartilha autoconhecimento, vídeos, músicas focados em crescimento pessoal e espiritual. Se a pessoa tiver essa vontade, não é bom dia, boa tarde, boa noite, ali a gente não faz isso, não entupa a comunidade de informação para que todo mundo possa acessar. Se ela quiser isso, ali ela tem esse tipo de informação. O que eu tive poucas pessoas que saíram, mas eu já tive que tirar 2 pessoas porque elas não respeitaram isso. Então, elas colocaram coisas ali que são polêmicas e que aí falar de política ou ficar, às vezes, debatendo sobre religião não é o ponto, todo mundo ali é aceito. Então, se é contraditório, eu tiro. E quem fica tentando jogar spam ali, de ficar vendendo alguma coisa, fazer propaganda, também não é permitido. Fora isso, a pessoa convidada enquanto ela estiver dentro da energia. A comunidade por si mesma, se a pessoa não sentir, ela sai. Quando ela vê que aquela energia ali para ela não está mais combinando, ela mesma sai. Mas, né, minha intenção é que fiquem, que gostem e que possam compartilhar o seu conhecimento com outras pessoas e ali todo mundo aprende junto. Beleza. Quando será a próxima vivência em 2025? Já tem data marcada? Dia 6 de janeiro a gente vai ter a online, né, uma constelação. Vai ser às 7 da noite, então também vai estar aberto. Quem está na comunidade, gente, recebe primeiro a convocação. Por quê? Porque só tem 12 vagas por constelação para participar, eu não deixo a sala ficar muito cheia. Então, quem está dentro do grupo da comunidade do WhatsApp, recebe informação. Quando sobra vaga é que eu coloco no Instagram, tá? Então, se vocês quiserem estar na comunidade, é mais fácil para saber as datas, porque nem sempre eu coloco, principalmente do online, nem sempre eu vou colocar ali no Instagram. Então, por isso é legal estar na comunidade com a gente. Show de bola. Lembrando que o @ da Minova tá aqui na descrição para quem tá no YouTube. Então vocês vão lá, copia, entra em contato com a Nath. Show de bola, Nath. Show! Uma mensagem que você queira deixar para quem tá assistindo, vai assistir esse podcast. Esteja aberto às suas infinitas possibilidades e antes de julgar alguma coisa, vivencie e participe. É novo e nem por isso não é bom. Na verdade, é maravilhoso. É isso aí. Então, se você está pensando em inovar, inova, venha para Minova. Nossa!
A gente vai mudar o slogan da Minova, acabou, esperem que agora inova. Como é que é? Fala de novo. Se você tá pensando em inovação, inova, venha pra Minova. Inova, venha pra Minova. Não, a mensagem foi melhor do que a minha. Pode cortar o meu e deixa só o do Marcelo. Por isso que ele é o nosso áudio, o vídeo, o administrador, tudo da Minova é ele, galera. Porque esse cara aqui tem uma visão incrível. Ai. Aí veio Veio de inspiração do campo. aquele insight que vem do campo, né? Venha pra Minova. É isso aí. Porque eu já tava com isso na cabeça já, assim, mas agora que veio, assim, tipo, Tá gravado. claramente na minha mente, Tá né? gravado é realizado. Se você quer inovar, venha pra Minova. É isso aí. Inova, venha pra Minova. Bom, é isso. Eu agradeço Muito obrigada, viu? a Deus por mais um episódio sensacional, penúltimo episódio de 2024. O último episódio será amanhã comigo, eu falando para vocês sobre nossa retrospectiva de 2024. Ah, que legal. Foi muita coisa que aconteceu nesse ano. Nossa. Coisa pra caramba. Até o ar-condicionado. Eu estou inaugurando o ar-condicionado daqui, inclusive. Um salto quântico. Salto quântico. Na nossa história. Um salto Um quântico e refrescante. Exatamente. E, Adorei. né? E ainda vai. Nossa, pra 2025 tem muita coisa pra mudar ainda aqui. É isso aí. Bom, gente, beijão. Agradeço a Deus, agradeço a Hillary, minha esposa digníssima, que está aqui atrás conduzindo as câmeras. Agradeço a você, Nath, Gratidão. por tudo. Eu vou colocar assim, sabe? Tudo. Porque, Tamo meu, junto. é bom demais. Então, gente, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar, dar o like aí, se inscreva no canal, porque você tomando uma dessas ações vai ajudar com que esse conteúdo seja disseminado para o maior número de pessoas. Sempre que trouxermos um especialista gabaritado aqui, você receberá a informação direto da fonte para agregar na sua vida, para você resolver seus problemas, fazer networking, aprender um pouco mais até sobre a sua própria profissão, ouvir boas histórias, porque a gente sempre traz boas histórias aqui. E é isso. Um beijão, fique com Deus e até a próxima.